A jornalista Miriam Leitão mais uma vez gerou barulho nas redes sociais após Eduardo Bolsonaro usar uma linguagem de ironia. As narrativas sobre o que de fato ocorreu no regime militar ganharam destaque na mídia. Porém, a verdade pode estar em uma simples carta. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que não defende a tortura, mas sim a verdade dentro do seu contexto histórico. O Partido PSOL protocolou uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado Eduardo Bolsonaro, após uma publicação onde ele ironizou a narrativa da jornalista Miriam Leitão. No Twitter, a jornalista afirmou que é um erro da terceira via comparar Lula a Bolsonaro, pois, segundo sua visão, Bolsonaro é um inimigo confesso da democracia. O deputado Eduardo reforçou uma antiga ironia, afirmando que sentia pena da cobra. Segundo a história contada pela jornalista, após ser presa em 1972, ela ficou em uma cela, onde por um momento esteve nua com uma cobra. A narrativa trazida pela jornalista foi divulgada em 2014 pelo jornalista Luiz Cláudio Cunha, no Observatório da Imprensa. Porém, segundo ela, a primeira vez foi diante do Tribunal Militar. A primeira vez que falei essas coisas publicamente foi em 1973, diante do Tribunal Militar. Está no processo que me julgava. A cobra, os cachorros, colocaram de forma reduzida, mas falei isso em 1973. Devido à complexidade histórica do momento, não existe nenhum material que comprove a afirmação de Miriam Leitão, assim como de outros presos no regime militar. Portanto, essa é a verdade de Miriam, mas não é um fato, é uma narrativa. Por falta de documentos, em 2012, o governo Dilma nomeou um grupo de juristas e professores incumbidos de integrar a chamada Comissão da Verdade. Todos eles, de esquerda, já eram reconhecidos por seus trabalhos na defesa dos presos no período do regime militar. A comissão possuía como objetivo realizar uma suposta investigação sobre os vários crimes cometidos pelo Estado brasileiro entre os anos de 1937 e 1985. Mas claro que o grande foco foi o regime militar, estabelecido entre 1964 e 1985. Basicamente, a Comissão da Verdade transformou narrativas em um documento oficial por falta de documentos oficiais que comprovassem as narrativas. Na época, os militares afirmaram que a comissão estava agindo de forma unilateral, desprezando o outro lado da história. Segundo eles, a comissão funcionou como um tribunal de exceção, com o desejo de empurrar goela abaixo dos brasileiros uma história que não é verdade, porque só tem um lado. Essa história de agir de forma unilateral já conhecemos. Esse modelo já foi replicado na CPI da pandemia e das fake news. Portanto, a história contada por Miriam é uma narrativa e não um fato. O fato é que Miriam e seu namorado, militantes do PCdoB, foram detidos por agentes da Polícia Federal em 1972. O fato é que em dezembro daquele ano, mais de 100 pessoas já tinham sido mortas em consequência de atentados terroristas realizados por revolucionários armados. Dezenas de bancos foram assaltados por estes revolucionários. Atentados à bomba deixaram mortos. Quartéis foram assaltados para abastecer os movimentos e 3 diplomatas foram sequestrados. Foi nesse ambiente que Miriam Leitão, aos 19 anos, e seu companheiro haviam sido recrutados pela direção do PCdoB. O Partido Comunista do Brasil financiou a guerrilha do Araguaia, que acabou se transformando em guerra com a presença do exército que buscava conter os atentados. Os membros da guerrilha do Araguaia eram vinculados ao PCdoB e seguiam a linha estratégia maoísta do assassino Mao Tse-tung. O casal foi preso pelos agentes da Polícia Federal e processados e julgados de acordo com as leis vigentes. Não estou fazendo um julgamento de valor, nem defendendo o que ocorreu no regime militar.
Estou apenas dizendo que é um erro fazer comparações morais em linhas diferentes do tempo. Antes do regime militar, o Brasil era uma terra sem lei, onde exércitos paramilitares, revolucionários e até cangaceiros brigavam em nome do coronelismo implantado no país. O debate político era muitas vezes realizado na bala, como o caso do impeachment de Muniz Falcão. No dia 13 de setembro de 1957, o plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas virou o palco de um cenário de guerra. Os parlamentares levaram sacos de areia para dentro da Assembleia e, entrincheirados, começaram um tiroteio. Foi nessa cultura que o regime militar foi implantado, para estabelecer um consenso de ordem no país. Não podemos negar que houve mecanismos de tortura no regime. Porém, antes de qualquer julgamento de valor, devemos entender primeiramente o contexto histórico da época. A verdade não pode ser estabelecida por uma comissão partidária. A verdade deve ser alcançada individualmente pelo discernimento ao ouvir sempre as duas versões de uma história. Por este motivo, precisamos conhecer o outro lado narrado por uma pessoa que tenha tido experiências semelhantes à de Miriam Leitão. A jornalista xará Miriam Macedo também fez parte do movimento revolucionário, apesar de não ter sido filiada assim como Miriam Leitão. Em carta à Comissão da Verdade, ela descreveu uma outra versão dos fatos ocorridos na época. Eu, de minha parte, vou dar uma contribuição à Comissão da Verdade e contar tudo. Eu era uma subversivazinha medíocre e, tão logo fui aliciada, já caí com as mãos cheias de material comprometedor. Despreparada e festiva, eu não tivera nem o cuidado de esconder os exemplares da classe operária, o jornal da organização clandestina a que eu pertencia. Partido Comunista, linha maoísta, a mesma que fazia a guerrilha do Araguaia, no Pará. Não houve filiação formal, mas eu estava dentro. Era assim que eu sentia. Os jornais estavam enfiados no meio dos meus livros, numa estante, daquelas improvisadas, de tijolos e tábuas, que existiam em todas as repúblicas de estudantes, em Brasília, naquele ano de 1973. Já relatei o que eu fazia como militante. Quase nada. A minha verdadeira ação revolucionária foi outra. Essa sim, competente, profícua, sistemática. Menti descaradamente durante quase 40 anos. Repeti e escrevi a mentira de que eu tinha tomado choques elétricos, que me deram socos e empurrões. Interrogaram-me com luzes fortes, que me ameaçaram de estupro quando voltava à noite dos interrogatórios do DOI-COD para o PIC, e que eu passava noites ouvindo gritos assombrosos de outros presos sendo torturados. Eu também menti dizendo que meus algozes, diversas vezes, se divertiam jogando-me escada abaixo, e quando eu achava que ia rolar pelos degraus, alguém me amparava. A verdade, certa vez, ao descer as escadas até a garagem no subsolo do Ministério do Exército, na esplanada dos ministérios, onde éramos interrogados, alguém me desequilibrou e outro me segurou, antes que eu caísse. Quanto aos socos e empurrões de que eu dizia ter sido alvo durante os dias de prisão, não houve violência que chegasse a machucar. Nada mais que um gesto irritado de qualquer dos inquisitores. Afinal, eu os levava à loucura, com meu enrolation. Eu sou rápida no raciocínio, sem manipular as palavras. Domino a arte de florear, o discurso. Um deles repetia sempre: "Você é muito inteligente. Já contou o pré-primário? Agora senta e escreve o resto." Quem durante todos esses anos tenha me ouvido relatar aqueles 10 dias em que estive presa, tinha o dever de carimbar a minha testa com a marca de vítima da repressão. A impressão pelo relato é de que aquilo deve ter sido um calvário tão doloroso que valeria uma nota preta hoje. Os beneficiados com as indenizações da Comissão da Anistia sabem do que eu estou falando. Havia assim ameaças, gritos, interrogatórios intermináveis.
e principalmente muito medo. Tortura? Mas vá. As palmadas que dei em meus filhos podem ser consideradas tortura inumana, se comparadas ao que sofri nas mãos dos agentes do DOI-CODE. Que teve gente que padeceu, é claro que teve, mas alguém acha que todos nós, a rainha miúda, que saímos da cadeia contando que tínhamos sido barbaramente torturados, falávamos a verdade? Não, não é verdade. A maioria dessas barbaridades e torturas era pura mentira. Por Deus, nós sabemos disto. Ninguém apresentava a marca de um beliscão no corpo. Éramos barbaramente torturados e ninguém tinha uma única mancha roxa para mostrar. Sei, técnica de torturadores. Não, técnica de torturado, ou seja, mentira. Na verdade, a pior coisa que podia nos acontecer naqueles anos de chumbo era não ser preso. Como assim? Todo mundo ia preso e nós não. Ser preso dava currículo. Demonstrava que éramos da pesada, revolucionários perigosos, ameaça ao regime, comunistas de verdade. Sair dizendo que tínhamos apanhado então. Mártires, heróis, cabras bons. Vaidade e malcaratismos puros. Só isto. Nós saímos com a áurea de heróis e a ditadura com a marca da violência e arbítrio. Era mentira? Era. Mas para um revolucionário comunista, a verdade é um conceito burguês. Lenin já tinha nos ensinado o que fazer. Portanto, antes de julgar uma informação, sempre busque entender o contexto e identifique o caráter ideológico da fonte. Afinal, a mentira sempre existiu, mas foi na Rússia que ela virou um método subversivo. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o canal Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.